Então vamos para a última parte da nossa aula, que é a ruptura do tendão de Aquiles. Sem mais delongas, vamos para essa patologia. O que a gente precisa saber sobre tendão de Aquiles? No que é cobrado sobre a prova? Pós-lesão do Aquiles, não tem muito o que a gente cobrar, o que a gente fazer, porque não tem muito mistério. É fazer o tratamento, frequentemente através de cirurgia. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só que a parte mais importante dessa parte da matéria é justamente os fatores de risco, o que podem levar a uma ruptura. É muito desagradável, é algo que salta os seus olhos, é algo muito feio, uma lesão muito feia. Então, passa muito pelo aumento da atividade desse tendão e a diminuição da resistência. A gente tem uma balança, né? O que está relacionado ao aumento da atividade? Uma maior potência que você está exigindo do seu atleta, maior dorsiflexão, maior potência está mais relacionada à tensão ativa, maior dorsiflexão está mais relacionada a uma tensão ativa. Claro que os dois andam juntos quando a gente vai levar isso para o gestor esportivo, né? Maior transição excêntrica concêntrica, da mesma forma, tensão passiva e ativa muito altas e diminuição da resistência, principalmente por infiltrações, com um enfoque grande para corticosteroides, corticoides. Isso frequentemente cai em prova. Frequentemente, quando a gente vê um caso de ruptura de Aquiles, grande parte está associada a alguma infiltraçãozinha aqui ou ali com corticoide na região. Por quê? Isso nos leva ao outro fator de diminuição da resistência, que é a lesão crônica. Frequentemente, esses pacientes já têm lesões crônicas. Lembra da bola de neve que eu falei para vocês? Então, geralmente, esse paciente tem lesões crônicas, ele quer continuar praticando. Quando a gente lesa o tendão demora mais para se recuperar. Então, o paciente fica mais afobado, fica com menos paciência, acaba emendando uma lesão na outra, acaba abusando de infiltrações, e isso vai se tornando uma bola de neve, diminuindo muito a resistência do tendão e, associado a um aumento de atividade, acaba se rompendo. E a faixa mais comum é de 30 a 50 anos, e isso tem uma lógica por trás. Abaixo de 30 anos, a pessoa tem uma resistência grande desse tendão. Não deu tempo ainda de fazer essa bola de neve da lesão crônica e, consequentemente, das infiltrações, por mais que a atividade dele seja muito maior, mas a resistência também é muito maior. Da mesma forma, acima de 60 anos, por mais que você tenha uma resistência menor, uma tendência a uma resistência menor do seu tendão, você tem uma redução da atividade junto. Então, essas coisas vão se compensando nos extremos da idade. Agora, de 30 a 50 anos, é o momento que ainda que você quer fazer atividade de garotão com uma resistência que está começando a flertar com o idoso. Então, você começa a entrar nesse limbo em que essas duas coisas, aumento da atividade e diminuição da resistência, estão quase no seu ápice concomitantemente. E isso causa uma frequência maior das lesões. E quando a gente tem essa lesão, quais são os achados principais? Frequentemente, o paciente sente um estalo, que pode ser audível ou não audível. Quando não é audível, ele sente o que a gente chama de sinal de pedrada. Pode ser uma pancada ou uma pedrada, sinal da pedra de calçamento, que alguns lugares chamam, que é como se alguma pedra tivesse batido atrás do seu calcanhar. Às vezes pode dar dor, às vezes não. Muitas das vezes essa dor não é compatível com a gravidade do quadro, tá? E muitas pessoas creem que quando você rompe o tendão da panturrilha, você não consegue mais fazer a flexão plantar, o pé de bailarina, ativamente, em nenhuma forma. E isso não é verdade, porque a gente tem outras estruturas que, por mais que elas façam essa função de uma forma meio capenga, elas aguentam o mínimo do mínimo do funcional. Então, se o paciente está deitado e você pede para fazer o movimento que seria da panturrilha, muito provavelmente ele vai conseguir fazer sim. E isso pode acabar gerando uma negligência do quadro. Tanto que está descrito em literatura, mais de 25% desses casos são negligenciados no primeiro atendimento, porque muitas vezes a dor não é compatível com a gravidade do quadro e você tem um certo grau de flexão plantar. Alguns músculos, como o músculo plantar, flexor longo do hálux, tibial posterior, eles tentam dar uma ajudada e tentam dar uma compensada.